Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Zé Eduardo e o futuro definido do atleta que está indo para o futebol lá de Portugal. Como que vai ficar essa questão, né? Será que o Cruzeiro vai receber uma compensação financeira? Vai rescindir com o jogador? Vai manter o percentual? Quero trazer aqui algumas atualizações sobre esse caso. Quero falar também com vocês sobre o Tino Marcos, que trouxe algumas informações sobre o Cruzeiro ter conversas avançadas para ter o controle do Mineirão. Eu quero comentar aqui um pouco com vocês sobre o que o ex-jornalista da TV Globo falou sobre esse caso e também falar aqui sobre um volante que, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro e, se quisesse, teria que dar um chapéu em outro time da Série B que também tem interesse na sua contratação. Na minha opinião, poderia agregar a esse time da Raposa. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, contei com a ajuda de vocês para chegar a essa marca aqui de 34 mil inscritos e 200, falta menos do que 50 inscritos aqui no canal, então conto aí com a ajuda de vocês. No caso, eu tenho um recado aqui também importante para vocês, alguns jogos importantes desse final de semana, com uma cotação bem interessante lá na BR4Bet, tá? Casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde assim, eu destaquei alguns jogos do domingo pelo Campeonato Brasileiro, onde tem, por exemplo, Curitiba e Juventude, uma vitória do Curitiba em casa pagando 1,96, tem também aí Corinthians e Flamengo, esse jogo na Arena Corinthians, tem também alguns outros jogos, como por exemplo, Santos e Atlético Goianiense, Fortaleza e Palmeiras, Cuiabá e Botafogo, além também na segunda-feira Internacional e América Mineiro, pagando 1,74, uma vitória do Internacional e uma do América fora 4,78. Então vou deixar aqui o link na descrição e também o QR Code aparecendo aqui na tela, onde você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, por exemplo, você colocar ali R$100, você vai ter R$200 no total de banca para começar a fazer suas apostas, beleza? E outro recado também para vocês da DG Store, loja de roupas, né, e camisas esportivas, igual essa aqui que eu deixei para vocês do Cruzeiro, o Danilo lá da DG, que me mandou essas camisas aqui bem interessantes, que eu vou deixar aqui algumas outras fotos também, lá que tem várias outras alternativas de camisas do Cruzeiro mesmo, tá? Tem as opções de treino, uniforme 2, uniforme do ano passado e também retrô, lembrando, essa camisa aqui personalizada, igual essa aqui que eu deixo sempre de fundo aqui para vocês, por apenas R$ 149,90. E lembrando, se você vir aqui pelo Cruzeiro mesmo, você vai ter 10% de desconto no valor da sua compra. Essa aqui é só sem o número, né, sem o seu nome, por apenas R$ 119,90. Então eu vou deixar aqui o link do Instagram dele, chama lá, fala que veio aqui pelo Cruzeiro News, que você vai ter 10% de desconto ainda em cima desse valor. Então vai lá dar uma olhada, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar com vocês aqui primeiramente sobre o Tino Marcos, ele que revelou que, no caso, teve uma conversa com o Ronaldo na última semana e disse que o Cruzeiro está ficando com o Mineirão, tá? Em definitivo, enfim, o Tino Marcos que revelou uma conversa com o Ronaldo no programa, que no caso ele foi um podcast chamado Charla Podcast, que é no caso apenas de futebol e comenta bastante ali sobre o mundo esportivo. Enfim, o Tino que estava numa festa em comemoração aos 20 anos do Penta, né, da seleção brasileira, lá em 2002, e teve esse contato aí com o Ronaldo, onde conversou um pouco sobre ele. E o Tino Marcos, nessa entrevista ao podcast, ele falou o seguinte, abre aspas: o Cruzeiro está pegando o Mineirão, onde o Atlético vai fazer o próprio estádio e o América tem o Independência. E o Cruzeiro vai fechar. E encontrei com o Ronaldo na festa do Penta, no Rio de Janeiro. E no caso ele falou que está muito adiantado para o Mineirão ser do Cruzeiro, fecha aspas. Enfim, uma notícia aí bem interessante, que mostra que o Cruzeiro, justamente por ter essa vantagem de ainda não ter interesse de fazer o próprio estádio, apesar de ter surgido a possibilidade mais do que real da construção em Betim, tem essa vantagem de poder negociar com o Mineirão, porque se não for o Cruzeiro jogar no estádio, ele praticamente ficaria abandonado, né? Pensa, o Cruzeiro fazer um estádio próprio, o América com estádio próprio, o Atlético também, então o Mineirão ia ficar meio que jogado. Isso facilitou demais para o Cruzeiro avançar em algumas tratativas e vamos aguardar para ter um pouco mais de informações. Possivelmente, se ter alguma informação ali vazada anteriormente, mas eu acho que principalmente para 2023, que vamos ter algumas alterações na prática. Lembrando que em entrevista ao Super Sports, o diretor comercial do Mineirão, que é no caso do Samuel, ele falou dessa negociação que está em andamento, onde ele afirmou o seguinte, abre aspas, que no caso a gestão compartilhada entre Cruzeiro e Minas Arena sempre foi o desejo por parte nossa, que é no caso a Minas Arena que administra o Mineirão, e ele completou dizendo o seguinte: se a gente olhar para o plano de negócios da Minas Arena, que foi colocado pelo Estado lá atrás,
no caso, nós temos o interesse de ter um operador master no nosso estádio. A gente busca isso desde a origem, fecha aspas, ou seja, o Cruzeiro sendo o único time a jogar no estádio e tendo assim o controle, né, por exemplo, de às vezes ter um show, poder adiantar a partida e tudo mais, e tendo apenas o Cruzeiro para mandar os jogos no estádio. Então, eu tenho certeza que isso vai avançar bastante. Vamos ver como que vai ficar, né? Tem essa possibilidade aí de construção do estádio. O Ronaldo ainda que não definiu o seu ponto de vista, se vai aceitar, se não vai, até porque pode chegar a um acordo com o Mineirão e, por exemplo, um contrato ali de 2 anos, porque seria o prazo dessa construção do estádio, né? Então vamos esperar para ver um pouco mais de informações, mas aí o Tino Marcos antecipando essa informação do Cruzeiro, avançando aí com essas conversas junto à Minas Arena. Mas o assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre um volante que, na minha opinião, poderia agregar a esse time do Cruzeiro, que tem conversas avançadas para defender o Náutico, tá? Então, se o Cruzeiro quisesse, teria que dar um balão aí na equipe do Náutico, que é no caso do volante Jobson, ele que pertence ao Santos, jogador que eu indico aqui para o Cruzeiro desde a temporada de 2020, tá? Eu acho um jogador que poderia agregar bastante, com um custo bem baixo mesmo, tanto que o salário dele era próximo da casa dos 60 a 90 mil por mês na equipe do Santos. Ele tem 26 anos de idade atualmente e teve muito destaque, principalmente lá na temporada de 2018 pelo próprio Náutico, onde estava jogando na Série B, fez 24 partidas, 3 gols, foi inclusive para o Red Bull Bragantino e por lá fez, no caso, 15 jogos e 2 gols marcados. Assinou com a equipe do Santos em definitivo na temporada de 2019 e o melhor ano dele foi em 2020, quando ele fez 36 partidas com 3 gols marcados e uma assistência. Eu indiquei ele aqui no Cruzeiro antes da temporada de 2020 começar, porque era um atleta que estava sendo reserva no Santos em 2019, tanto que ele havia feito apenas 4 partidas. Em 2020 foi o titular com 36 jogos, mas ano passado teve problemas de lesão, teve também problemas com o treinador, tanto que ele jogou apenas um jogo no ano e nessa temporada entrou em campo em apenas 3 oportunidades. Sendo assim, o Náutico, onde ele já teve, no caso, boa passagem lá na temporada de 2017 e em 2018, demonstrou interesse e pode fechar nos próximos dias a contratação por empréstimo com o jogador até o final da temporada. Já tinha conversas avançadas desde a semana passada, mas o Náutico, como não estava disposto a pagar 100% dos seus vencimentos, o Santos acabou recuando e agora, como a equipe se dispôs, a equipe pernambucana, a pagar 100% do seu salário, ele deve ir em definitivo. Na minha opinião, poderia agregar bastante, jogador que foi revelado na base do Palmeiras, já passou também pelo profissional do Nacional de São Paulo, Santo André, enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, até porque o Fernando Henrique não vai ser mais contratado junto ao Grêmio e o Cruzeiro deve buscar uma opção ali um pouco mais de volante, mas que saiba jogar, né? O Jobson é essa função que ele faz muito bem, tanto que os números deles, quando ele tem uma sequência boa na temporada, sempre tendo uma média boa de gols e também de assistências. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui também outras sugestões de jogadores que poderiam chegar para esse setor de volante que o Cruzeiro deve ir ao mercado e trazer ao menos uma opção para o restante da Série B. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Zé Eduardo, onde o Samuel Veloso trouxe algumas atualizações sobre esse caso, que eu havia informado para vocês na quarta-feira, que o jogador estava deixando o Cruzeiro. Enfim, tinha umas conversas avançadas com o Leixões lá de Portugal, time da 2ª divisão. Essa informação que surgiu por meio de algumas informações de alguns portais lá do Rio Grande do Norte, onde ele joga no América, e enfim, estava tratando que ele iria assinar até dezembro de 2024, sendo que o contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2023. Então, naquele dia até mesmo eu trouxe para vocês que eu ia esperar, né, para depois trazer uma atualização sobre esse caso. E assim, teve essa notícia de que o Zé Eduardo vai estar negociando uma rescisão amigável com o Cruzeiro e no caso ainda não está definido se o Cruzeiro vai manter um percentual, que no caso ele indo lá para a 2ª divisão de Portugal. Se eu fosse o Cruzeiro eu mantinha sim, tá, um percentual, porque eu acho que o Zé Eduardo tem muito potencial e já vimos vários casos de jogadores que vão jogar na 2ª, até mesmo 3ª divisão de Portugal, passa 3, 4 anos muito bem, vai jogar ali no Porto, no Benfica e é vendido por um valor gigantesco para um time, no caso europeu, ou até mesmo ali dentro de próprio Portugal. Então, na minha opinião, seria interessante o Cruzeiro manter os seus direitos econômicos, que na última informação que tivemos, o Cruzeiro tinha próximo dos 60% a 70%, tá, dos direitos econômicos do atacante, que tinha uma fase até que interessante no América. Ele tem 23 anos de idade, no América emprestado nesse ano, ele tem 26 jogos com 5 gols e uma assistência, vinha sendo titular, números um pouco abaixo do que ele estava tendo naquela média, mas lembrando, em 2021 ele não entrou em campo
por problemas cardíacos, né? Não entrou em campo em 2021. Em 2020 ele jogou no total, no caso, somando a passagem pelo América, pelo Cruzeiro e pelo Vila Nova, 11 partidas com 9 gols marcados e uma assistência. Apenas um jogo no Cruzeiro na Série B, 5 jogos no América, 5 gols e também 5 jogos no Vila Nova no estadual com 4 gols marcados. Então ele indo aí para Portugal, vamos esperar aí possivelmente até na segunda, terça-feira, vamos ter a atualização da saída do jogador. Uma baixa importante para a equipe lá do Rio Grande do Norte, do América, que vai perder, né, o atleta, e o Cruzeiro espera, né, que mantenha um percentual. E você, o que acha do Zé Eduardo? Você acha que ele foi injustiçado aqui no Cruzeiro? Lembrando que ano passado tinha a expectativa dele jogar na reta final do ano, acabou que o Luxemburgo não teve, né, não deu muito espaço para o atleta, até teve aqueles problemas lá do jogador com o Luxemburgo, com seu pai também, bem revoltado, que é também seu empresário nas redes sociais, por conta da falta de oportunidades que o Zé Eduardo vinha tendo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de outros vídeos que eu já trouxe aqui para vocês nessa última sexta-feira, tá? Vou deixar aqui aparecendo esse vídeo aqui onde eu falo um pouco mais sobre algumas informações do mercado da bola da Raposa, sobre o Fernando Henrique que não vai vir mais para o Cruzeiro, o que acabou acontecendo nessa história. Enfim, vou deixar essas 2 sugestões e o link aqui embaixo da DG Store para você começar, no caso para você comprar aí sua camisa do Cruzeiro igual essa aqui que eu deixo para vocês, e da BR4Bet para você começar a fazer suas apostas já nesse final de semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!